14 de dezembro desse ano. 14 de dezembro deste ano. 14 de dezembro de 2021. Se tudo sair como a legislação permite, esse homem que vocês estão vendo aqui vai deixar a cadeia no dia 14 de dezembro. Justamente o número 14. 14 é o número de crianças, pelo menos, que foram mortas por esse homem que está num hospital psiquiátrico há 30 anos. Um matador de crianças, atenção você que é pai, atenção você que é mãe. É um matador de crianças que aterrorizou o Rio de Janeiro 30 anos atrás, em 1991. E agora, depois de passar durante tanto tempo num antigo manicômio, hospital psiquiátrico, esse homem, se nada mudar, vai sair da cadeia. Um maníaco perigoso chamado de Vampiro de Niterói. Por que Vampiro de Niterói? Porque ele escolhia crianças entre 5 e 13 anos e ouviu de uma pessoa que o sangue purifica a alma das pessoas. E ele, então, abusava sexualmente dessas crianças e acreditava que tomar o sangue delas ia purificá-lo. Hoje esse rapaz está com 54 anos. E eu volto a repetir, se nada for feito, dia 14 de dezembro, ele que está num hospital psiquiátrico vai poder cruzar com qualquer um de nós aqui no Brasil. Acompanhe comigo a reportagem inédita. Uma mente obscura. Um jovem tímido que escondia uma monstruosidade que aterrorizou os moradores de Niterói há 30 anos. Este é o homem responsável pelas mortes, Marcelo Costa de Andrade, conhecido como Vampiro de Niterói. Marcelo nasceu na Rocinha, maior comunidade do Brasil. Desde muito cedo, era antissocial, sofria de déficit de atenção, foi vítima de bullying e não se relacionava com mulheres. Os alvos preferidos eram meninos em situação de rua de 5 a 13 anos, que vendiam doces no sinal ou pediam esmolas. O jornalismo da Record TV desenterrou os arquivos das investigações que mostram detalhes da ação do Vampiro de Niterói. Nas folhas envelhecidas estão depoimentos chocantes de vítimas, parentes de crianças assassinadas, investigadores. Tivemos acesso também aos depoimentos do próprio serial killer, quando foi preso aos 24 anos. São frases que demonstram os instintos sombrios do assassino. Ele tinha um rosto bonito, bati a cabeça dele no concreto. Aí já começou a sangrar muito. Aí resolvi matar ele enforcado com a camisa dele mesmo. Marcelo passou a ser chamado de vampiro em 1991, quando a polícia descobriu que sentia prazer em matar e beber o sangue de algumas vítimas. Ele pensava que ele ia ficar mais bonito, que ia ser renovado. A polícia acredita que Marcelo fez entre abril e dezembro de 1991 ao menos 15 vítimas. Mas esses são apenas os casos confirmados. Os policiais acreditam que ao longo de 10 anos, quando ele começou a cometer os crimes, foram ao menos 70 vítimas. O homem de aparência calma, de acordo com especialistas, é o típico serial killer, que costuma exercer uma espécie de hipnose nas vítimas. Ele trazia as crianças, geralmente muito pobres, para locais como esse, desertos, dizendo que ia ajudá-las. Mas aqui se revelava, acabava asfixiando os meninos ou jogando uma pedra na cabeça deles. Em seguida, abusava das crianças. E o pior, no dia seguinte, ainda voltava ao local do crime e deixava comida para as crianças já sem vida. Nós perguntamos, Marcelo, por que tem isso aqui? Nós tínhamos que alimentar, eu tenho que alimentar. Ah, porque o que você faz? Não, sempre trazia aqui comida para ele. Mas ele estava morto, mas o espírito não. A
prisão aconteceu depois que uma das vítimas sobreviveu e contou tudo à polícia. Altair, de 10 anos, estava na companhia do irmão, Ivan, de 5. Eles pediam dinheiro na rua quando conheceram o vampiro de Niterói, que convenceu as crianças a percorrer cerca de 7 quilômetros até esse trecho da rodovia Niterói-Manilha, bem próximo à prainha do Barreto. Eles viriam pegar comida aqui, foi a desculpa que o serial killer deu para os irmãos. Durante o percurso, as crianças ficaram cansadas e ele chegou a carregá-las nos ombros para conseguir terminar o plano dele. Quando matava as crianças, o serial killer acreditava que estava ajudando os meninos a irem para o céu. Depois que conseguiu contar tudo à polícia, ele deu detalhes de como torturou e matou os meninos. Matei o pequeno enforcado. Eu queria o Altair, que era maior. Fomos para o posto de gasolina e dormimos. O corpo de Ivan, irmão mais novo de Altair, foi localizado dentro deste duto da rodovia. O sobrevivente, ainda muito abalado, narrou com detalhes os momentos de terror que viveu. Depois de ver o crime do irmão, Altair ainda teve que seguir com o serial killer até a estação das barcas de Niterói. Os dois atravessaram a Baía de Guanabara até chegarem à Praça 15. Depois, seguiram de ônibus para Copacabana, na Zona Sul, onde Marcelo trabalhava distribuindo panfletos. Durante o trajeto, o menino, de apenas 10 anos, prestou atenção nas cores dos ônibus e nas fachadas dos prédios. Essas lembranças ajudaram e muito na reconstituição do trajeto, que foi feita dias depois pela polícia. Ao passar aqui, em frente à fachada charmosa do cinema, a criança teve a certeza que era aqui que o assassino do irmão dele trabalhava e apontou para a polícia. Marcelo estava trabalhando, distribuindo panfletos quando foi preso. Ele não tentou fugir e ainda disse uma frase que os investigadores jamais vão esquecer. Perto do policiais, vocês demoraram a chegar. Assim, como que nós demoramos a chegar? Não tem porquê disso. Ele já esperava ser preso? Já estava esperando ser preso. Em depoimento, a mãe do serial killer descreve como era o comportamento dele, que às vezes ele levantava rindo, que não eram risos normais. Este jornalista fez reportagens na época para um jornal de Niterói. Ele ficou frente a frente com o serial killer. E quando eu ouvi, ele passava uma imagem assim de uma pessoa que não era muito normal, entende? Pelo olhar, da forma que ele se comportava, a forma como ele te olhava, a forma como ele falava também. Ele sabia que o que ele fazia era errado, que ele não podia matar, mas que ao mesmo tempo ele fazia porque ele sentia uma compulsão muito grande, né? De atacar, estuprar e... Para ele era uma coisa que naquele momento era normal, né? Ele atuava sem nenhum remorso, sem nenhum pudor, sem nada que depois fizesse ele se arrepender do que tivesse feito. Os psicanalistas classificaram Marcelo como um caso raro de psicopatia. Gilvan acumula 20 anos de experiência como psicólogo da Delegacia de Homicídios. Estudou a história do serial killer. Você tem que entender o Marcelo por todo o tempo da sua vida. Os maus-tratos que ele relata que ele sofreu na infância, né? A questão do estupro, de ter sido vítima, e depois ele começa a projetar no mundo a mesma gama de sofrimento que ele teve. A justiça acabou considerando o vampiro de Niterói como inimputável ou irresponsável pelos atos. Marcelo foi internado no Hospital Psiquiátrico de Custódia, Henrique Roxo. Que elas não são capazes de entender, né? Quer dizer, assim, o caráter, né, ilícito do crime, o que elas estão praticando, não tem a menor noção, né, do que elas estão fazendo, né? Por 2 vezes, a defesa pediu que Marcelo voltasse a viver em sociedade. Mas, para a justiça, os médicos fazem avaliações de 3 em 3 anos e chegaram à conclusão que Marcelo tem um problema de saúde mental incurável. Quando ele tiver 30 anos já de medidas de segurança, a defensoria dele vai
pedir para tirá-lo de lá e botar ou no hospital comum ou entregar para a família. Ele é doente? É um doente. Se botar um homem desse fora da cadeia, o instinto dele sexual vai ser morte. Até hoje eu fico pensando quantas vidas eu salvei tirando esse cara, Marcelo Costa de Andrade, das ruas.